essa hora, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos hoje, que a essa hora estão me acompanhando, não é? Vocês estão me acompanhando a essa hora. Eu quero louvar a Deus por isso. Que Deus nos ajude. O que mais precisamos é a própria ajuda de Deus. E nós acreditamos que certamente que o Senhor irá nos ajudar. Nós estaremos aprendendo um pouco acerca da história do filho pródigo. É uma história que quase que todos nós conhecemos, mas é uma história muito importante que pode continuar a nos ajudar. Talvez eu e você não estamos nessa posição de filhos pródigos, estamos numa outra posição, ou é provável que também estejamos nessa posição, mas o que eu preciso é que precisamos deixar a palavra de Deus ela ministrar nos nossos corações, ela ministrar nos nossos corações. Assim se lê a palavra do Senhor. Vou ter dificuldade, ok, obrigado. Assim diz, versículo 17, estamos em Lucas 15, 17, diz assim: tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E tomando 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava de longe, e viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra si, contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Quer estar a dizer, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel na mão e alparga nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Começaram-se a alegrar. Que Deus abençoe essa palavra. É uma história muito emocionante que envolve esse jovem. Todos nós sabemos que era filho de um pai e esse pai tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos e um dos filhos foi ter com o pai e disse, vejo que o senhor já é uma pessoa avançada em idade e talvez poderia dizer a qualquer momento você pode morrer. O que eu te peço é que me dê o que é meu, porque ele sabia que tinha uma herança, fazia parte da herança do seu pai. Então dá o que é meu. E o que ele disse, dá-me o que é meu e que eu possa tomar a minha vida. E eu acredito que essa informação foi uma informação que não alegrou o pai. Eu acredito que o pai ficou triste por causa dessa informação, por causa desse posicionamento desse jovem. Mas pronto, a escolha era ele, cada um sabe certamente o que quer nessa vida.
E o pai lhe deu uma parte da herança que lhe pertencia. Está aí a tua herança. Então, ele pegou tudo quando o pai havia lhe dado e tomou o seu caminho. Quando ele tomou o seu caminho, chegou numa terra onde a Bíblia diz que gastou tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha, ele gastou. Gastou com as mulheres, gastou com os amigos, gastou com a própria sociedade. E ele depois fica sem nada. Quando ele fica sem nada, a Bíblia diz que sobreveio uma grande fome e que até desejava comer comida dos porcos, mas não era possível. Não era possível. E o que acontece no meio de tudo isso é o seguinte, é que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Quer dizer que naquele momento ele estava a erro. Ainda não havia visto por causa daquilo que estava acontecendo. Porque eu acredito que quando chega lá teve amigos, teve influências, teve pessoas que influenciaram e dizeram sim, é possível tu fazeres a vida sem estar na casa do seu pai. Podiam dizer isso, é possível tu fazeres a vida sem estar em casa do seu pai. Mas quando chega a hora da crise, eu quero acreditar que todos os amigos, todas as mulheres abandonaram a ele. E ele ficou sozinho. Quando ele fica sozinho, é onde a realidade cai. A primeira coisa é, quantos servos do meu pai que têm pão em abundância? Essa foi a primeira questão. Quando ele caiu assim, quantos servos do meu pai que têm comida? Essa é a pergunta que foi deixada. Então, ninguém lhe perguntou, mas ele se perguntou. Ele se perguntou que são muitos servos do pai que tinham muita comida, mas ele disse, estou aqui morrendo à fome. Por isso ele toma uma decisão, disse, eu vou levantar-me e voltarei para a casa do meu pai. E chegar na casa do meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus perante ti. Pequei contra os céus, também pequei contra si. E já não sou mais digno de ser considerado seu filho. Quer dizer, o que ele fez, ele achou que já não era digno de ser feito seu filho. Ele volta para casa, não volta para casa para ser filho. A decisão dele diz, eu voltarei para a casa do meu pai. Não para ser mais filho, porque já perdi esse privilégio de ser filho. Então eu vou. É igual a uma pessoa que diz, eu estou a voltar, mas a minha situação qual é? Eu só vou pedir trabalho. Estás a ver você pedir trabalho em casa do seu pai? Estás a ver, né? Você pedir trabalho em casa do seu pai. Eu disse, eu vou para lá, vou como simples, não é? Não quero ser muita coisa. I just want to be one of his servants. Eu quero ser um dos seus servos. E quando chega diante do pai, exatamente o que ele falou. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os seus perante ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Considera-me um dos seus servos, um dos seus empregados. Para mim isso é suficiente. Eu quero acreditar que uma das coisas que ele faz voltar para casa foi fome. E ele diz, quantos dos servos do meu pai têm comido? Eu estou a morrer com fome. Eu volto para ainda que seja para trabalhar, só para comer, não tem problema. Não tem problema. Por isso ele diz claramente, eu pequei contra os céus, também pequei contra ti. Não sou mais digno, sei que sou seu filho, mas não sou mais digno de ser considerado um dos seus filhos. Trata-me como um dos seus servos aqui. É o que ele diz. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus servos. Faz como um dos seus servos. O que acontece é que pai é pai.
Pai é pai. E esse senhor era um pai de verdade. Podia estar aborrecido porque o cara saiu com riquezas, mas ele volta no zero, sem própria roupa para pôr no corpo. Volta mendigo, sujo. E as pessoas que comeram o valor desse jovem, acabaram, já não estavam nem aí, não é? Então, mas o pai diz uma coisa muito engraçada. Eu gosto desse pai, Diz, levantando-os, foi ao seu pai. Aqui no versículo 20 diz, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser feito seu filho. Mas o pai disse uma coisa muito interessante. O que é? Então, o pai disse aos seus servos, trazem depressa a melhor roupa. Está a ver aquela pessoa que te fez mal? Uma das coisas que nós temos que aprender na vida é saber dar valor à pessoa que te faz mal. Então, esse menino havia feito mal, o pai deixou o pai com desgosto, talvez ficou a pegar atenção, tudo isso. Mas quando viu o filho voltar, diz que a primeira coisa disse assim, trazem depressa a melhor roupa que nós temos na casa. A melhor roupa. Nós vamos vestir a ele com a melhor roupa. E vestem a ele, não é? E coloquem na mão um anel. Eles deu o sapato, o cara já não tinha roupa, não tinha nenhuma aliança. Anel simboliza a aliança. Aliás, já não tinha nenhuma aliança, não tinha sapato, não tinha nada. Era um zerado. Mas é por causa das suas atitudes. As nossas atitudes é que nos colocam no zero, na desgraça. Em algum momento nós nos perdemos, mas por causa do orgulho, por causa das pessoas que estão ao nosso redor, podemos pensar que estamos num bom caminho. Quando nós estamos perdidos, esse quando saiu daquela estava perdido, mas ele podia pensar nisso. Por quê? Porque muitas das vezes o ambiente na qual nós nos encontramos pode trazer uma influência para nós. E essa influência pode ser positiva, assim como pode ser uma influência negativa. Mas esse cara foi cair no mundo também, talvez estava cheio de maranças, não é? Porque comeram tudo quando ele tinha. A Bíblia diz que gastou com as mulheres, foi gastando todas essas pessoas. Então ele vai caindo num mundo de pessoas maranças. Por isso ele ficou pobre. Imagina se tivesse caído nas mãos de boas pessoas. Eu acredito que essa riqueza que ele gastou não teria gastado. Existe aquilo que nós chamamos amigos, mas também existem amigos inimigos. Eu não sei se conhece amigo inimigo. Amigo inimigo qual é? É aquele que vê em nome de amizade. Esse é amigo inimigo. Porque se alguém não tem a capacidade de olhar para si, está a ver que você saiu de casa, não deixou nada, está a voltar de serviço com salário, não se preocupa se você tem família ou não tem família. Este aí é aquele chamado amigo inimigo, cujo fogo é a sua desgraça. E muitos desses estão ao nosso redor. Parece que nos querem bem, parece que querem alguma coisa melhor de nós, mas não, eles lutam dia e noite para que nós também alcancemos a desgraça. E esse jovem volta para o pai e reconhece o pecado, mas o pai diz, tragam as melhores roupas, mesmo que tenha pecado eu vou perdoar. O que o pai está a fazer? Está a oferecer perdão, está a dizer, filho, você pode ter falhado, mas você é meu filho. Você pode ter falhado, eu sei que você falhou, mas você é meu filho. E do jeito como você está, eu preciso mostrar à sociedade, preciso mostrar ao mundo que não é o que você se apresenta hoje. Então, o pai se preocupa em organizar a vida do filho. E ele organizou. Por isso eu disse, trazer depressa roupas, melhores roupas que nós temos aqui em casa. E coloca no anel. Ele deu um sapato, colocou os sapatos nos pés. Depois 23 diz assim, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, nos alegremos. Está a dizer que vamos, tragam boas roupas, tragam o bezerro, vamos matar e vamos nos celebrar. Por quê?
Porque qual é a razão? Qual é a razão dessa celebração? É um filho que estava perdido. Por isso ele diz, esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto e agora vive. Só para um filho que estava morto e vive. Para um filho que estava perdido e é achado. Há necessidade de celebrarmos. We need to celebrate. Precisamos celebrar, porque é uma vitória. Um filho que estava perdido nas drogas, estava perdido naquilo, mas aquilo, e um dia desse ele é achado. Um filho que estava morto nos seus delitos, mas depois ele reconhece. Por isso ele diz que ele foi achado. Quem lhe achou? A questão é, quem lhe achou? Porque o pai diz que estava perdido e foi achado. Quem lhe achou? Porque o pai não estava lá, os irmãos não estavam lá, mas ele diz que foi achado. Quer dizer que Deus lhe achou. Deus lhe deu vida. Enquanto o diabo lutava cada dia para matar a ele, para tornar ele mais perdido, o que acontece? Deus acha. Isso que aconteceu a todos nós. Todos nós estávamos perdidos. Se você nos vê hoje, nós estávamos perdidos. No pecado, no amantismo, na fofoca, nas drogas. Eu estava metido em todas essas coisinhas. Mas o que acontece é Deus, através da sua misericórdia, Ele me acha. E se você me vê hoje, é porque eu fui achado. Se eu fui achado, é porque fui achado com um propósito. E Deus, quando te acha, por exemplo, quando acha esse jovem volta para casa, eu acredito que ele podia não ter as melhores roupas, mas this time procurou-se tudo que é melhor roupa na vida dele. E trouxeram as melhores roupas. Trouxeram a nele é uma aliança. Fez uma nova aliança. Colocou-se os novos sapatos sobre os seus pés. E a alegria foi maior. Por isso a Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, é como se aquela casa representasse o céu. É como se aquele pai representa Deus. Aquela casa representa o céu. Por isso houve uma alegria quando aquele pecador se arrependeu e abandonou tudo e voltou para casa. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei qual é o seu estado. Não sei como é que está a sua vida. Mas se existe a necessidade de eu e você nos arrepender, vamos nos arrepender. Vamos voltar para o Pai. O Pai tem as melhores roupas para nós. Vamos deixar de viver como se não tivesse um caminho para podermos viver. Nós fomos chamados para viver as melhores coisas da nossa vida. Está a perceber, né? Nós fomos chamados para viver as melhores coisas na vida. Então o que tem que acontecer? O que é preciso é que eu e você saibamos reconhecer os nossos pecados e voltamos. Esperamos que um dia desse eu e você possamos voltar. Não acha? Há necessidade de voltarmos para Deus, voltarmos para os pés de Deus. Não importa. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e volta para Deus nos lança fora. E você e eu não seremos as primeiras pessoas a sermos lançados fora. Não vamos ser as primeiras pessoas a sermos lançados fora. Entendeu? Não seremos as primeiras pessoas a serem achadas fora, a serem lançadas fora. Está a perceber? Então, o que é preciso é deixarmos Deus agindo, operando. Depois disso, quando o filho mais velho voltou, a Bíblia diz que o filho mais velho, quando ele volta, viu tudo aquilo, nem quis entrar. E a questão é, quando perguntou, que se fosse aquele teu irmão que estava perdido, ele ficou errado.
pai, eu estive contigo já há muitos anos, nunca fizeste uma grande. O pai disse, sabe, você sempre esteve comigo, o que é meu é seu. E nunca me pediste nenhuma dessas coisas. Mas agora nós estamos a celebrar a vida do teu filho. Porque o teu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e está vivo agora. Então, isso means that we are celebrating. Nós estamos celebrando. Entendeu? E aí a Bíblia volta a dizer, há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por isso, aquela casa houve uma grande alegria. Por quê? Porque aquele filho que havia se desviado dos caminhos de Deus, voltou para os caminhos de Deus, voltou para casa. E houve toda aquela festa. E Deus nunca irá nos rejeitar. Não importa o que nós estamos a viver, os nossos pecados, como é que a nossa vida está. O mais importante é quando você cai em si. Porque se não existe genuíno reconhecimento, porque uma das coisas é, we must recognize, precisamos reconhecer, sem que os outros nos falem. A Bíblia diz que o homem caiu em si. É a realidade das coisas. O fato das coisas é, aqui onde eu estou na pior miséria da vida. Mas por quê? Porque é por ter abandonado o caminho de Deus. O que se espera de alguém que abandona o caminho de Deus? O que se espera? Vai comer todo tipo de porcaria, passa a expressão. Todo tipo de lixo que você vai encontrar, você vai comer. Você vai comer. Antes de conhecermos a Deus, somos comendo todo tipo de coisa. E agora, nós somos achados por Deus. E aquele que ainda não é achado, o que está comendo? O que o diabo está servindo? Porque se não é Deus a te servir, uma outra pessoa vai te servir. E essa pessoa quem é? É o diabo. O diabo é quem nos serve. O diabo é que vai te servir. Imagina quem, por exemplo, está no amantismo. Alguém podia me dizer o seguinte, que os feiticeiros, estou a falar daquelas pessoas que vivem muito no amantismo. Ele diz assim, que os feiticeiros usam fezes de crianças para fazer aqueles medicamentos para drogar o homem. Para drogar o homem. Eu acompanhei um testemunho de uma ex-feiticeira. Ela diz assim, nós usávamos fezes de criança para dar às pessoas, para darem aos homens. Então os homens no amantismo eram dominados através de fezes de criança. E isso aí o quê? É lixo. E todo aquele que decide abandonar o caminho de Deus vai comer todo tipo de lixo na rua. São muitos que comem lixo. Porque para o amante te assegurar, ele vai usar as forças dele. E as forças que o amante tem para poder te assegurar é te dar fezes de criança. É te dar 100% de fezes de criança. É a arma que tem. Parece porque me ama, porque faz aquela marmiteira, porque faz aquilo, porque queria aquilo tudo. Não, meu querido. Atrás daquilo existe alguma coisa. Então é necessário que eu e você saibamos nos posicionarmos. Não existe um melhor caminho. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou o caminho, disse eu sou o caminho. Não existe um melhor caminho na face da terra, senão esse caminho. This is the best way. Esse é o melhor caminho. Não existe o melhor caminho que esse. Caminho de caminhar com Deus. Se você caminha nesse caminho, a sua vida, você não será vulnerável àquilo que é lixo de Satanás. Mas esse caminho, como diz a própria Bíblia, diz claramente que o caminho que leva à vida é estreito. Não é largo. E muitos não optam por esse caminho. Porque as pessoas querem estar na igreja, ainda viver as suas coisas. Querem estar na igreja a fofocar, querem estar na igreja a mentir, querem estar na igreja a mantizar, querem estar na igreja a beber, querem estar na igreja a fazer quase de tudo. É impossível. It's impossible. É impossível. Se você decide o caminho de Deus, você precisa saber se organizar. E saber que esse caminho dói. Por quê? Porque não é tudo. Por isso Paulo diz que tudo me é lícito, mas não é tudo que me convém.
Você vai vendo, mesmo para você vestir-se na rua, você não veste qualquer coisa. Primeiro você combina as roupas. Mas se eu te dar um casaco grande, de tamanho de um big shoe, o casaco não vai negar entrar no teu corpo. Mas a primeira coisa que as pessoas vão dizer, não te fica bem. Essa roupa. Então, não pode terminar somente em roupa não nos ficarem bem. Não pode somente só nos basear que somente é a roupa que não nos fica bem. Não. A nossa vida, o que nós vivemos, o que nós falamos. Alguém que também precisa dizer que não te fica bem falar dessa forma, agir dessa forma, fazer as coisas dessa forma. Não podemos somente sabermos combinar as roupas, não é? Colocar azul, eu coloquei um azul claro, azul escuro e a sapatilha também tem um pouco de azul. É uma combinação, não é? É uma combinação. Mas tudo não termina em somente combinar as roupas. Você tem que combinar a sua vida. A tua vida tem que estar combinada em Deus. Não é tudo que você tem que viver, não é tudo que você tem que comer, não é tudo que você tem que falar. Não é tudo. Não podemos, não devemos, estamos a viver nesse caminho, mas queremos viver como... Não, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam. O que é preciso é que precisamos nos arrependermos. Voltarmos para Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Santificar o quê? É você se separar daquilo que pode romper a sua relação com Deus. Ou você quer ter relação com Deus, ou você quer ter relação com o diabo, ou relação com o mundo. Então, se você decide ter relação com Deus, você precisa se santificar. Você precisa abandonar outros caminhos que irão para te levar para a desgraça. O caminho largo faz com que as pessoas construam mansão, faz com que as pessoas façam aquilo, tenham máquina, porque cada um faz o que quer, como quer e como acha. Alguns fazem boladas, alguns roubam, alguns fornicam, alguns amantizam para ter um carro, alguns vão procurar uma coapina. Está a perceber? Mas tudo, porque nós estamos preocupados com a aparência. Mas no final das coisas, quando você dorme, quando você está em casa, quando você está sozinho, o que o Espírito fala? É uma das coisas que precisamos saber. Meu querido irmão Hélio, Pai do Senhor. E uma coisa que nós temos que saber. Então, esse filho, a Bíblia diz que ele caiu em si, reconheceu que não, eu falhei. Não vou continuar me atolar na lama, não vou continuar mergulhar na lama, viver aqui. Não, eu preciso quebrar o orgulho e voltar para a casa do meu pai. Ele volta para a casa do pai por causa da fome. Não era por causa da relação, era por causa da fome. Quantos dos servos do meu pai têm pão para comer? Eu estou aqui a atolar com fome. Eu vou voltar. E ele voltou. Quando chega lá, ele disse, não me chame mais de filho. Eu não quero ser mais filho. Não quero ser mais filho. O que eu quero é que me considere um dos seus servos. Era por causa de pão. Enquanto isso, esse arrependimento fez com que ela adquirisse uma nova aliança. Por isso, a primeira coisa é trazer roupas novas. Vamos tirar aquelas roupas velhas. Tragam roupas novas. E trouxeram roupas novas. Depois disso, a Bíblia diz que o pai colocou uma aliança. Não merecia, mas foi dada uma aliança. Mas tudo parte por causa do arrependimento. Então Deus faz uma nova aliança com ele. Lhes dá uns sapatos novos. E mandou matar um bezerro. Vamos celebrar. Aí se celebrou. Cumpriu-se a palavra, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, esse pecador se arrependeu e aceitou voltar para casa. Por isso, comeu-se, celebrou-se. E o irmão podia dizer, mas ele disse, não, filho, esse teu irmão estava morto, estava perdido e foi achado. Ele estava morto e agora vive. Quem ele achou? Porque ninguém foi atrás dele. Ninguém foi atrás dele. Nem o pai foi para lá, nem o irmão foi para lá. Mas o pai confessa claramente que ele foi achado. Que somente Deus é que pode nos achar. Somente Deus. O único com poder de nos achar é Deus, mano. Não existe uma outra pessoa.
Todos nós. É só para olhar para o teu passado. Olha para ti ontem. É bem provável que tu não tenhas mergulhado muito, né? Como nós mergulhamos. Mas quando eu olho para trás, como diz aquela música, when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Então, quando nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez para nós, nós não voltaremos para trás. Atrás não há nada para mim. Por quê? Porque eu estava morto e Deus me ressuscitou. Eu estava perdido e o Senhor me achou. Se você me vê hoje, estou sentado, compartilhando com a palavra. Há 20 anos atrás, há 25 anos, 30 anos atrás, eu estava mergulhado no adultério, nas drogas, nas bebidas, no crime, é muita coisa. Eu estava mergulhado em muita coisa. Eu sei entrar no mundo do crime, mundo de droga, mundo de bebedice, mundo de fornicação. Eu sei tudo isso. Eu sei tudo isso. Eu estava atolado nisso. Estava exatamente nessa lama. Eu fui achado. E quando Deus me acha, me lava, me dá roupas novas. Roupas novas. Ontem diziam para mim, é Jaman. Dizia, Jaman. Eu era chamado Jaman. Mas hoje não. Hoje as coisas já não são assim, as coisas mudaram. Já não são mais Jaman. São aquela roupa velha de Jaman. O Senhor tirou e me deu uma nova roupa. E hoje sou uma nova criatura. E a Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu sou nova pessoa, sou nova criatura. Coisas velhas já passaram. Tenho novas roupas. Deus me deu um nome. O nome que está acima, que não é qualquer um. Jesus já lhe falou uma coisa, diz que todos que você me deu, lhes guardei no nome que você me deu. Deus deu um nome a Jesus. E Jesus, ele usou esse nome para proteger a todos quando trouxe. E esse nome, Deus também nos deu. Por isso, um nome vos dou, que está acima de todos os nomes. So have that name. Não é qualquer um. Esse nome primeiro foi dado ao único Filho. E ele nos protegeu através desse nome, protegeu os discípulos através desse nome. E ele ainda continua nos protegendo desse nome, nos deu esse nome. E diante desse nome todos vão citar. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que é dado esse nome. E se você foi dado esse nome, é porque o Senhor te amou. O Senhor te amou. Se o Senhor não tivesse te amado, eu iria te dar esse nome. E você hoje consegue acordar quando te sente a tormenta. Você diz, em nome de Jesus. Você consegue acordar. Você consegue. Entendeu? But it's all because of the name of Jesus. É por causa do nome de Jesus. Percebeu? Então, nós estávamos perdidos. E nós fomos achados. Que não voltemos a cometer mais erros. Não nos apartemos da casa do nosso Pai. Porque o único lugar que tem mantimento, onde até os servos comem do bom, do melhor e vivem bem, é a casa do Pai. Em casa do Pai, os servos comem do bom, do melhor. Então, se eu, como Pedro dizia, aonde eu irei? Aonde eu irei? Porque as palavras da vida estão em ti. Então, se eu sair da presença do Pai, eu irei para onde? That is my question. It's a simple question. Meu amado, não importa as lutas que você está a atravessar, as dificuldades que você está a enfrentar, mas não há nenhum outro lugar onde há salvação. Senão Jesus Cristo permanece aí. Está difícil, permanece. Está a enfrentar lutas, permanece. Está a enfrentar rivalidade, permanece. Está a enfrentar invejas, permanece. Não saia da presença do Senhor. Mantenha na presença do Senhor, porque se você ser, como diz a Bíblia, o vosso adversário, o diabo, está em vosso derredor. Ele brama como leão. Está à procura de alguém para o tragar. Você pensa que enquanto você anda, ele não está à procura de si? Você pensa isso? Que ele não está à procura. Está à espera da sua queda para poder te devorar. Está à espera da sua queda para ele poder te tragar. Não,
esconda-se, proteja-se, esconda-se em Deus. Não saia da presença do Senhor. Não saia da casa do Pai. Permanece, porque o melhor lugar é a casa do Pai. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. Deus colocou essa mensagem enquanto o dia amanhecia. Não sei porquê, mas está servindo uma motivação para mim. Eu tenho que permanecer firme nos caminhos de Deus e não voltar para trás para não me alimentar da comida dos porcos. Amante, está a ver amante, né? Quando diz que aquele menino se alimentava com comida dos porcos. Então podemos considerar amante como porca, amante como porco. E você que está no amantismo, você que está se alimentar da comida de porcos, está se alimentar de comida de Satanás. Você que não está no caminho de Deus, está nas barracas, está se alimentar de comida dos porcos. Ele desejou comer comida dos porcos, mas ninguém lhe dá. Está a ver o nível de você chegar ao ponto de desejar se alimentar com comida dos porcos. É quando você sabe que o homem não se alimenta de comida dos porcos. Então, se você deseja comer aquilo que... Já viu comida do porco? São restos de comida que vocês deixaram, talvez apodreceram. Talvez é uma comida que apodreceu. Apodreceu e foram dar o porco. Sim, tudo podre. O porco rara, principalmente esses nossos porcos que nós criamos aqui, nós sem condições. Temos que ir para a Zempeta apanhar-nos foda nos contentores para alimentar porco. Comida do porco. E nunca deseje comer comida do porco. Não há saúde na comida do porco. O pai, em casa do meu pai há muito pão. É o que esse servo diz. Quantos dos servos da casa do meu pai tem muito pão? O único lugar onde tem pão da vida é na casa de nosso pai. Que Deus abençoe a ti, meu querido irmão Longuíssimo. Que Deus continue te guardando, juntamente com a sua família. E todos vocês que estão me acompanhando. Eu termino por aqui. Só vou deixar uma oração. Pai, eu te agradeço por este tempo que me concedeu neste lugar. Depois dessa palavra, pedimos a sua graça, o seu favor e seu Espírito Santo. Abençoa-nos, nos ensina a permanecer na casa do Pai. O fácil é vir, mas o difícil é permanecer. Viemos hoje, mas amanhã já não estamos. Nos ensina e nos guarde e manifeste o seu favor a cada dia nas nossas vidas. E que a bênção do céu esteja conosco. Abençoa esse lugar, abençoa o dono desse lugar, abençoa todos ao redor desse lugar e todos que estão ao redor do teu servo. Abençoa e glorifica o teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos de já para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Um beijão e um forte abraço. Tchau, tchau. Chegamos no final mesmo. Final. Para vocês que têm vigília hoje, uma boa vigília. Essa vigília está a prometer. Está a prometer. A vigília dos 21 dias está a prometer. Então não falte, vá para lá. Vigia, busca a Deus. Tchau, tchau. Assim estou indo.